Tem muita gente sendo oprimida porque ignora a realidade do mundo espiritual. Acompanhe. Você pode até não acreditar nos demônios, mas eles acreditam em você e fazem de tudo para destruir a sua vida. Hoje nós vamos conversar sobre a ação dos demônios na vida das pessoas e as consequências de ignorar isso. A ignorância mata, e muita gente está sendo destruída porque acha que o mundo espiritual não é real. Tem crente que diz assim: eu não gosto de falar de demônio. É coisa da Idade Média, é psicológico. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com amor. A Bíblia nos fala de demônio de Gênesis ao Apocalipse. Jesus expulsou demônios, os apóstolos expulsaram demônios, e nós também fomos chamados para guerrear contra eles. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Efésios 6:12. Os demônios não aparecem pra gente com chifres e tridente. Eles aparecem como uma depressão sem causa aparente, ataques de pânico constantes, desânimo espiritual, ira fora do controle, pensamentos de vícios que ninguém consegue vencer, divisões em lares, nas igrejas, frieza na fé. Sabe o que é pior? Tem gente tentando resolver isso só com medicamentos ou conversa, quando o que está por trás é uma ação demoníaca direta. Eu ouvi uma frase essa semana que me marcou: nem toda depressão é demônio, mas toda ação demoníaca causa depressão. E é verdade, porque o inferno oprime, sufoca, rouba a paz, a alegria, a esperança. Jesus nos disse que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Se a sua vida hoje parece que está sendo roubada, destruída, apagada, presta atenção. Pode ter demônio agindo aí e você precisa reagir. Sabe qual é a maior estratégia do diabo? É fazer você acreditar que ele não existe. Porque se ele consegue te convencer que ele é só simbólico, ele consegue agir sem resistência. Escuta, aquilo que você ignora, você nunca vence. É por isso que tem gente que vive presa em ciclos espirituais e não entende por quê. Porque não discerne o espiritual. A primeira carta a Coríntios 2,14 diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Jesus expulsava demônios e mandou a gente fazer o mesmo. Jesus não ignorou o reino das trevas. Ele não fazia terapia com os demônios. Ele os expulsou. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Marcos 16:17. Se você crê, isso é pra você. Existem consequências em ignorar os demônios. Se você não acredita, eles continuam agindo. Se você não resiste, eles continuam te oprimindo. Se você não se posiciona, eles tomam espaço. Escuta isso. O que você tolera, cresce. O que você resiste, enfraquece. E o que você expulsa, desaparece. Tem lares desfeitos porque ninguém percebeu a infiltração do inferno. Tem jovens aprisionados porque ninguém teve coragem de orar com autoridade. Tem igrejas mornas porque perderam o discernimento espiritual. A primeira vez que eu vi um demônio, eu tinha 6 anos de idade. Eu ainda não entendia o que era aquilo, mas eu nunca esqueci daquela imagem. E as aparições se intensificaram entre os meus 9 e 12 anos por causa de situações familiares. Eu não cresci em um lar cristão e a minha família não sabia como lidar com aquilo. E as aparições eram tão constantes que eu saí daquela fase de sentir medo e passei a sentir raiva daquilo que eu via. Porque era quase todo dia e eu não tinha paz. Conforme eu fui crescendo, as visões foram diminuindo, mas não cessaram totalmente. E mesmo depois de anos convertida, o Senhor ainda permite que de vez em quando eu veja o mundo espiritual, para que eu ainda aprenda algumas coisas, intensifique as minhas orações, a minha consagração e as minhas armas de guerra. Um dia eu ainda conto algumas histórias para vocês. Mas vamos lá. E agora, como lutar? Primeiro de tudo, peça a Deus discernimento espiritual. Peça a Deus olhos espirituais. Diga para Ele: Senhor, me mostre o que há por trás disso. Por trás de toda essa dificuldade, dessas brigas na minha casa, desses vícios. Peça para Ele te mostrar. Mas calma, pode ser que você não veja um demônio, mas pode ser que veja. E é aí que entra o segundo ponto. A autoridade em Cristo. Não tenha medo dos demônios. Eles é que tem que tremer diante de você. Você não precisa ter medo do inferno. O inferno é que morre de medo quando um filho de Deus se posiciona. Tiago 4, versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Fugirá. Não é você que corre, é ele quem foge. Não é você que se esconde, é ele que se desespera quando vê alguém cheio do Espírito Santo. De joelhos no chão, com a Bíblia aberta e o coração firme. Escuta, quem carrega o Espírito Santo de Deus não precisa ter medo dos espíritos das trevas. Jesus vive em você. O sangue dele te cobre, o nome dele está na sua boca. Você é casa de Deus e onde Deus habita, o diabo não toca. A terceira coisa, tenha uma vida de santidade. Demônio não se vence no grito, se vence com vida no altar. Olha o que diz em Mateus 17:21. Esse tipo só sai com oração e jejum. A palavra de Deus e a oração têm que ser constantes na sua vida. A palavra é a espada e a oração é a arma. Não largue nenhuma delas.
Deus te chamou para guerrear. Não aceite viver sufocado, oprimido, derrotado. Jesus já venceu o inferno por você. Agora é hora de você usar a autoridade que Ele te deu. Presta atenção, você não foi chamado para viver debaixo do ataque do inferno. Você foi chamado para pisar na cabeça da serpente. Talvez você esteja ouvindo tudo isso agora e pensando, mas eu nem sou crente ainda, e agora? Será que eu estou vulnerável? A resposta é muito simples, mas é sim. Sem Jesus você está espiritualmente desprotegido. Mas entenda, não é a religião que te protege. Não é ir na igreja uma vez por mês. É estar rendido a Cristo, nascido de novo, lavado pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. Sem Jesus, o mundo está debaixo da influência do mal. Mas Jesus veio justamente para te resgatar disso. E eu tenho uma boa notícia para você que ainda não é convertido a Jesus. Você pode entregar sua vida para Ele agora mesmo. Ele morreu na cruz por você para te libertar, para te salvar, para te dar uma nova vida. Em João 8,36 diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre da culpa, livre do medo, livre das cadeias do pecado, livre da opressão do inferno. Recomece hoje, recomece agora. Você não precisa continuar vivendo vulnerável. Jesus está te chamando agora. Não é coincidência que você assistiu essa mensagem até aqui. O céu está te chamando de volta. Você pode continuar lutando sozinho ou entregar sua vida ao único que venceu o mal, Jesus. Quer entregar sua vida para Jesus agora mesmo? Então repita assim comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti e me arrependo dos meus pecados. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou por mim e hoje eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida. Me transforma, me liberta. Faz de mim uma pessoa nova. Em nome de Jesus. Amém. Que bênção, né, meus irmãos? Eu tenho absoluta certeza que ao declarar isso com fé e principalmente ao vivenciar isso na prática, em sua vida, se rendendo ao Senhor Jesus, sabe, vivendo uma vida de consagração, de obediência no reino de Deus, o mal, os demônios, o inferno, já não terá mais domínio sobre a sua vida. Pois quando Jesus disse para Pedro que o inferno não prevalecerá sobre a igreja, não é sobre a instituição, as quatro paredes, e sim sobre aqueles que compõem a família de Deus, que obviamente podem estar dentro de uma instituição, de uma igreja, que também tem o seu valor, a sua importância, obviamente, sendo uma igreja bíblica, cristocêntrica, saudável. O inferno não prevalece sobre aqueles que são de Deus, sobre aqueles que não fazem a vontade do diabo, nem tampouco a sua própria vontade, porém a vontade de Deus. Meus irmãos, ela é a Monique Simonelli, está aqui a rede social dela, lá naquela rede que começa com tique, para quem quiser acompanhá-la. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um coraçãozinho para ajudar a alcançar mais pessoas, envia para quem precisa. Eu sou o Tony de Barros e se você gosta desse tipo de conteúdo, de mensagem de Deus, testemunho, alertas cristãos, me acompanhe aqui nesta rede social. Como eu sempre digo, aqueça o seu coração com as boas novas. Forte abraço, Deus te abençoe.